vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo, né? A nossa primeira parte em relação ao conteúdo de História da Educação. A gente vai falar sobre a História Geral da Educação, a primeira parte. A História da Educação, ela fala que a palavra história ela tem vários significados. Na atualidade, o termo história apresenta uma ambiguidade. De um lado, indica o conhecimento de fatos humanos ou a ciência, que é a disciplina, né? E dirige esse conhecimento por outro, referente aos próprios fatos. Então, a história ela é relacionada tanto à atualidade quanto ao conhecimento dos fatos, fatos antigos, fatos atuais, fatos humanos e fatos das civilizações ou fatos relacionados à ciência, que é a disciplina de história. E o que é educação? Educação, ele é um processo pelo qual uma pessoa ou um grupo de pessoas adquire conhecimentos gerais, científicos, artísticos, técnicos ou especializados, com o objetivo de desenvolver a sua capacidade ou aptidões ou habilidades. Além do conhecimento, a pessoa adquire também pela educação hábitos e atitudes. Então, a educação é um processo que é passado de pessoa para pessoa ou é passado através de grupos de pessoas para adquirir conhecimento. A história da educação ela é dividida em vários períodos, tá? A gente tem o período primitivo, que é o período da educação primitiva, onde o homem não aprendeu a ser educado sozinho. Houve, através da educação, naquela época, naqueles tempos, no tempo primitivo, a educação era passada através de exemplos, né? Eles aprendiam na prática. As características dessa educação primitiva. Não existia educação na forma de escolas, os ensinamentos se davam nas experiências diárias, ou seja, na prática, no que todos faziam, no que as pessoas estavam fazendo, eles iam aprendendo um com os outros, e pelas orientações dos mais velhos e experientes. Qual era o objetivo dessa educação? Era ajustar a criança ou a pessoa ao seu ambiente físico e social, através da aquisição das experiências do que acontecia no dia a dia. Chefes de família eram os primeiros professores e, em seguida, vinham os sacerdotes para que o ensino fosse disseminado. A história da educação primitiva, ela se dividiu em fases, tá? A fase do Australopithecus, que é de 5 milhões de anos a 1 milhão de anos atrás. Eles eram caçadores que lascavam a pedra e construíam um abrigo. Nessa fase, era a forma dele educar, tá? Era construindo e eles aprendiam uns com os outros. O Pithecanthropus é de 2 milhões a 200 mil anos atrás. Tinha um cérebro pouco desenvolvido, que vivia da colheita, da caça, se alimentava de modo misto, poliam pedra nas duas faces, né? Faziam aquele polimento. Era um ponto de artesão, né? Eles tinham uma característica de artesão. Eles conheciam o fogo, mas viviam imersos numa condição de fragilidade e de medo, né? Naquele período primitivo. Mas tinha uma forma de educar, de desenvolvimento maior que o Australopithecus. O homem de Neandertal, de 200 mil anos a 40 mil anos atrás, ele aperfeiçoou as armas e desenvolve o culto aos mortos, formas de educação, criando até um gosto estético visível nas pinturas, né? Eles já foram os homens que começaram a fazer as pinturas rupestres, que deve transmitir o seu ainda simples saber técnico. Era a forma de escrita deles, tá? A forma
como eles escreviam naquela época. O Homo sapiens, que somos nós, né, o desenvolvimento do Homo sapiens, possui a linguagem elaborada, múltipla técnica, educa os seus filhotes, vive da caça, é nômade, artista, que é arte naturalista ou animalista, está impregnado de cultura mágica, dotado de cultos, crenças e vive dentro da mentalidade primitiva, marcada pela participação mística dos seres e pelo raciocínio concreto, ligado a conceitos de imagem, a pré-lógica, é intuitivo e não argumentativo. Então, ele já tem uma série de características que dá para envolver a educação e ao ensinamento aos seus filhos. A educação dos jovens, nesta fase, torna-se um instrumento central para a sobrevivência do grupo. Quanto mais o jovem sabe, quanto mais o jovem tem um aprendizado, mais ele se torna importante para a sobrevivência do grupo. E a atividade fundamental para realizar a transmissão e o desenvolvimento da cultura da civilização da época. No filhote dos animais superiores, já existe uma disposição para acolher esta transmissão, fixada biologicamente e marcada pelo jogo de imitação. Então, eles imitavam o que o outro fazia, ele aprendia com o outro, né? Todos os filhotes brincavam com os adultos. E nessa relação se realizava um tipo de adestramento, um tipo de aprendizado. Se aprendia técnicas de defesa, técnicas de ataque, de controle de território, de ritualização dos instintos. Isso ocorria num nível enormemente mais complexo, também como o homem primitivo, que através da imitação ensina, aprende, faz o uso de caça, né, de armas, faz a colheita, o uso da linguagem, o culto aos mortos, transformação e domínio do ambiente. Então, o aprendizado é como se fosse o aprendizado de pouco tempo atrás, onde hoje a criança ela aprende com outra criança. E o ensinamento daquela época, as crianças aprendiam imitando os adultos, a forma de caçar, a forma de andar, a forma de se comunicar. Então, eles imitavam, né, os adultos, e os adultos os tratavam com certa forma de adestramento. O ensinamento era um ensinamento contínuo, um ensinamento repetitivo, onde eles iam adestrando aquela criança a aprender o que eles tinham a ensinar naquele momento. Depois dessa fase, entra-se cerca de 8 ou 10 mil anos atrás, na época do Neolítico, na qual se assiste uma verdadeira e própria revolução cultural. Nascem as primeiras civilizações agrícolas. Eles começam a fazer o plantio direitinho, fazer a colheita, né? Então, eles tiveram essa noção do aprendizado de que em determinada época se plantava isso, em determinada época se plantava aquilo. Então, eles começaram a ter essa noção civilizada da agricultura. Os grupos humanos se tornaram sedentários, cultivavam os campos e criavam animais. Então, eles fixaram-se em uma determinada região, passaram a não ser mais nômades, fixaram naquela região para a criação e cultivo de plantas, né, no campo e criação de animais. Aperfeiçoaram várias técnicas que antes eles não tinham, começaram a fabricar vasos, começaram a tecer roupas, tecer o tecido, começaram a arar a terra, a trabalhar a terra para que houvesse o plantio em determinada época, em todos os anos tivesse o período do plantio. Cria-se uma divisão de trabalho cada vez mais nítida entre homem e mulher, onde a mulher ficaria responsável, né, por parte de uma determinada tarefa e o homem por outra determinada tarefa. Era uma fase
de feminilidade, ou seja, era um culto grande à mãe, vindo com o advento do treinamento visto como conquista masculina, né? Então, a mulher, ela teve um determinado brilho naquela época, né? Culto grande à mãe. A Revolução Neolítica é também uma revolução educativa. Fixa uma divisão educativa paralela à divisão do trabalho entre homem e mulher, entre especialista do sagrado e da defesa a grupos de produtores. Fixa o papel-chave da família na reprodução das infraestruturas culturais. Há um papel sexual, papéis sociais, de competências, papéis elementares, introjeção de autoridade, né? Produz um incremento dos locais de aprendizagem, adestramento específico nas diversas oficinas artesanais, né? Então, esse período foi um período onde a educação evoluiu, onde deu-se nome e referência educacional a homens e mulheres. Então, houve essa divisão, né? Nessa revolução, houve uma revolução educativa. Aí a gente já passa para a educação chinesa. A educação chinesa, como a gente sabe, ela é modelo de educação para muitos países, né? Ela é modelo de educação. A escrita chinesa é uma escrita diferente, é uma escrita onde há um certo conhecimento artesanal em relação à escrita, é uma escrita desenhada. Ela tem seus pontos negativos, tem essa educação, e há uma transformação na educação. A gente vê que a educação oriental, né, ela é uma educação vista pelo mundo todo. É uma educação onde há regras, onde há divisão de saberes. Então, a educação chinesa, ela é referência e modelo para o mundo todo. A educação no período oriental, na China, a educação começa a ter uma sistematização com registros gráficos no surgimento da escrita, né? Então, a gente vai caracterizar, nesse período, o surgimento da escrita, né? A transição da sociedade primitiva para a civilização. Então, nesse período, a gente começa a visualizar traços de escritas, onde a sociedade faz uma transição desse período onde ele era primitivo, onde ele não sabia o que era se expressar através de símbolos, através da grafia, e o surgimento da cidade e do Estado também nesse período. A educação passa a cumprir um papel determinante, mantinha a cultura dominante através da educação. Então, quem tinha educação dominava um certo grupo, um certo momento, uma certa. Eles levavam para si uma certa fonte de domínio, na verdade. Então, eles tinham dominação. Quem tinha uma educação, ele cumpria esse papel de dominação. A educação oriental, nas civilizações orientais, a educação era tradicional, tá? Era dividida em classes, opondo-se à cultura e ao trabalho. Era organizada em escolas fechadas e separadas para as classes dirigentes. Então, as civilizações orientais, ela era tradicional. O conhecimento da escrita era restrito devido ao seu caráter esotérico. Então, eles ainda tinham aquela questão de quem sabia escrever, de quem conhecia a escrita, ele tinha um certo caráter de esoterismo, de quem podia entender era quem sabia a escrita seria algo dominante, tá? No Egito, as crianças frequentavam a escola a partir dos 6 ou 7 anos, sendo a escola elementar, né? Naquele período a escola era elementar. Eles aprendiam somente a ler, escrever e a contar. Isso para os povos, para o povo. E as escolas superiores ou eruditas, além do ensino elementar,
Eles aprendiam astronomia, aprendiam matemática, né? Música, poesia, entre outras disciplinas. Isso era para os filhos de funcionários. Na educação dos hebreus, baseava-se no livro sagrado, Tora ou Talmud, e tinha uma duração de 10 anos, ou seja, a criança começava a aprender a partir dos 8 anos e ia até os 18 anos, com a disciplina do livro. Entre os hindus, a educação era um privilégio das castas superiores, ou seja, só quem tinha condição, quem tinha bens, né? Quem era bem visto na sociedade era que tinha educação, embora não fosse comum as escolas. Geralmente, os pais eram responsáveis por esse ensino, baseados em textos de Vedas. Na China, a educação era sistematizada, como a gente já ouviu comentar. Só ocorreu a partir do período imperial, no, em 5 a.C. A educação clássica, ela compreende a educação de Roma e da Grécia, tá? A educação grega teve 4 períodos, que era a heróica, que era entre poemas e poemas homéricos, a cívica, entre Atenas e Esparta, a clássica ou humanística, onde havia os grandes filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, e a helenística, onde era dividido por enciclopédia, né? Helenística ou enciclopédica, que era a cultura alexandrina. A educação romana teve 3 períodos, né? Que é o heróico, que é o heróico Pátrícia, que é do século, que é dos 5 a 3 a.C., e da influência helênica, de 3 a 1 a.C. O imperial até 1 a 5 a.C. A educação grega. A educação grega, ela se caracteriza porque ela é o berço da civilização, né? Temos como seus principais representantes Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem como princípio o desenvolvimento individual do ser humano, ou seja, eles trabalhavam individualmente esse conhecimento. A preparação para o desenvolvimento intelectual da personalidade da cidadania. Então, eles tinham essa preocupação em desenvolver o intelecto e a personalidade em relação à cidadania ao qual ele ia praticar. Os ideais era pautado na liberdade política e moral e no desenvolvimento intelectual. A educação grega, o ideal educativo não foi apenas a posse do conhecimento, mas o aperfeiçoamento dessa personalidade de conhecimento. O primeiro educador grego se chamava Homero. Com o amadurecimento da sociedade que surgiu o pensamento pedagógico, tá? Sempre está entrelaçado com a filosofia. Então, a pedagogia sempre teve lado a lado com a filosofia. As peças-chave da educação grega eram o ensino da música, do canto, da dança e principalmente do atletismo, que a gente sabe que a criação dos Jogos Olímpicos, o atletismo vem da Grécia. A filosofia ela é entendida como uma reflexão crítica a respeito de tudo que se relaciona à existência de homem. Nasceu na Grécia Antiga, a filosofia. A palavra filosofia é de origem grego, vem de philos, que quer dizer amigo, e sofia, sabedoria. Os 3 primeiros pensadores da educação a influenciar, né, a educação, a fundar a filosofia no Ocidente, foram os gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Os 3 grandes representantes dessa educação, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, ele acreditava que o objetivo da educação era transmitir o conhecimento desinteressado, com o fim de preparar o homem para seguir caminho de virtude e em busca da sabedoria. Platão, a educação segundo Platão, era uma concepção platônica. Ele visava testar as aptidões do aluno para que apenas os mais inclinados para o conhecimento recebessem a formação completa para ser governante.
Aristóteles acreditava que o conhecimento devia ser procurado no mundo material e real, tá, gente? Aí vai a nossa primeira parte da história geral da educação.